não merecemos a Tua graça. E somos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos dado a Tua graça, a Tua misericórdia, por causa do sangue derramado na cruz, por causa de Cristo Jesus, que carregou os nossos pecados. Somos gratos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Somos gratos, Pai, por este momento. E rogamos, Pai, que o Senhor possa estar conosco para que não venhamos a confiar na nossa própria inteligência, mas que eu venha a ser fiel ao interpretar a Tua palavra e que nós outros que estaremos sentados, Pai, prepare os nossos corações para que esta semente que aqui for lançada possa cair em um bom solo e possa, Pai, brotar, dar frutos de genuíno convertido e que possa, Pai, glorificar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. A igreja pode sentar. Então, a mensagem de hoje, eu vou expor o texto de Romanos 5, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12 até o verso 21. Romanos 5, a partir do verso 12 até 21. Como todos nós sabemos, esta epístola de Romanos, a partir do capítulo 1 até 10, o assunto desta epístola é a justificação pela fé. E Paulo vai começar expondo isso a partir do capítulo 1, no verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E ele vai começar desenvolvendo a sua tese, primeiro mencionando os gentios que estão totalmente perdidos, que adoram os seus deuses, e mais tarde ele também vai acusar, no capítulo 2, os judeus que tinham a verdadeira palavra de Deus, que tinham a lei de Deus. Ele vai também apontar o dedo, vai virar já o martelo e aponta para eles, fala também, vocês praticam as mesmas coisas que os gentios praticam. E vai até chegando no capítulo 3, onde vai apresentar a justificação pela fé em Cristo Jesus, que significa que nós somos justificados diante de Deus pela graça de Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Fora dele não seremos justificados. Então, eu vou trazer aqui como tema deste capítulo 5, a partir do verso 12 até 21, o tema é a desobediência de Adão e a obediência de Cristo Jesus. E eu vou repartir em 3 pontos. O primeiro ponto vai ser efeitos da desobediência de Adão, que vai partir do verso 12 até 14, e depois efeitos da obediência de Cristo. E o último ponto vai ser a função da lei. Então, o tema principal é a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Antes de eu começar a expor esses textos, antes de eu começar a ler, eu gostaria de trazer aqui alguma ilustração do primeiro Adão, nesse caso que é Adão mesmo, e de Cristo Jesus. Adão, ele caiu no jardim. É uma condição em que ele tinha tudo para não pecar, mas ele pecou justamente nesse estado em que ele se encontrava. Num estado em que ele tinha tudo e que não tinha por que desobedecer a lei de Deus, desobedecer as ordenanças de Deus. Então, Adão, ele tinha todas as condições para não pecar contra Deus. E Cristo Jesus, pelo contrário, tinha tudo cooperando para que ele pudesse pecar. Lá em Lucas, acho Lucas 4, que expressa a tentação de Cristo, vai explicar que Cristo Jesus, depois de ser batizado, ele foi expelido ao deserto. Ele ficou lá 40 dias sem se alimentar. E o corpo dele ficou cansado, ficou faminto. E em este estado em que ele se encontrava,
tudo cooperava para que ele pudesse satisfazer a sua carne, que estava cansada, que estava com fome, mas mesmo assim ele resistiu às tentações do diabo. Do contrário do Adão, que o corpo dele nem estava com fome, pelo contrário, lá em Gênesis 2, Deus já havia ordenado para ele, para que ele pudesse comer de tudo que estava no jardim, e ele só foi vedado apenas uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele lhe foi vedado esta árvore, mas ele desejou aquilo que era, por meio da tentação, claro, hein? Ele duvidou de Deus, e ele quis ser igual a Deus, e ele acabou comendo aquilo que lhe era proibido. Então, como eu estava a dizer, eu só trouxe esse resumo para que os irmãos pudessem acompanhar depois de eu estar aqui a detalhar aqui os pontos. Então, vamos ler a partir do verso 12 até 21. Romanos capítulo 5, verso 12 até 21. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, no verso 19, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, como eu acabei de dar aqui um resumo, lá em Gênesis 2, Deus havia... Vou começar a desenvolver o primeiro ponto, né? Efeitos da desobediência de Adão. Esse é o nosso primeiro ponto. E vou começar aqui a desenvolver. Então, lá em Gênesis 2, capítulo 16, aliás, capítulo 2, no versículo 16 a 17, Deus havia ordenado ao homem que ele pudesse comer de tudo, mas que não tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que ele iria comer desta árvore, certamente ele morreria. Mas então, o homem movido, como eu disse, movido por desejo, porque o diabo ali se envolve e ele diz que, não, quem disse que se você comer vais morrer? É claro que ele está mentindo. Ele não quer que você seja como ele, né? Conhecendo o bem e o errado. Então o homem foi movido por esse desejo de ser igual a Deus e duvidou de Deus e desobedeceu, comeu a árvore que lhe era vedado, quis dizer. Então, o texto lá vai desenvolver esta queda do homem e vai dizer que após o homem ter comido aquela árvore, os olhos deles foram abertos e ele enxergou que estava nu. E ele buscou cobrir a sua nudez, por meio daquelas folhas de figueira, que isso ilustrava que ele buscava a própria justiça, né? De cobrir a sua nudez com aquelas folhas de figueira. E lá nós vimos Deus negando a justiça do homem, que Deus mata um cordeiro e vai tirar a pele do animal e vai cobrir a nudez do homem. E porque, de fato, a justiça do homem era inútil, né? Aquelas folhas de figueira não durariam muito tempo. Então nós vimos ali Cristo sacrificando, aliás, Deus sacrificando um cordeiro para cobrir a nudez
a nudez do homem. E aquilo também simbolizava um cordeiro que viria, que é Cristo Jesus. Cristo se sacrificando para cobrir a nossa nudez, os nossos pecados. Então, e como Deus não é homem para que minta, para que se arrependa, ele foi justo a expulsar o homem da sua presença. Porque o homem havia se tornado imperfeito. O homem havia se corrompido. Aquele homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, aquele homem que foi criado para a glória de Deus, ele havia se corrompido por causa da desobediência de Deus. Então, Deus já sentia nojo do Adão por causa do pecado que havia no homem. E como nós vamos ver lá o texto vai dizer que Deus expulsou o Adão do jardim e amaldiçoou ambos, tanto o homem, tanto a mulher, e também a cobra foi amaldiçoada. E toda a natureza sentiu esta desobediência, este pecado que o homem havia cometido diante de Deus. E o texto aqui em Romanos 5, no verso 12, ele vai dizer que essa desobediência gerou o pecado, como acabamos de ler. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, a desobediência de Adão gerou o pecado. E o pecado gerou a morte. E essa morte passou a toda a descendência de Adão, que somos nós, porque nós todos estávamos em Adão. Então, a morte passou para todos. E nós podemos ilustrar isso da seguinte maneira, né? A ordem é a seguinte: entrada do pecado do mundo por causa do homem, e a entrada da morte no mundo pelo pecado, e a propagação da morte de forma universal por causa do pecado, porque em Adão todos nós pecamos. E nós estávamos em Adão, como eu disse primeiramente, e é porque pecamos em Adão que nós hoje sentimos as consequências da queda do homem. Por isso hoje os navios tombam, afundam, naufrágios, há muita criminalidade, roubo, assassinato, matança, há muita enfermidade. A morte, de fato, reinou no mundo por causa desta queda do homem. E é por isso que até crianças morrem. Alguns lá fora falam que crianças são inocentes. Bom, se elas fossem inocentes, não estariam a morrer logo que um bebê nasce, ele morre. Morre por quê? Se aquela não fez nada, se é inocente. Basicamente, não que ela tenha quebrado uma lei escrita de forma formal, mas porque ela já nasce com essa semente da corrupção, com esta queda. Ela já nasce com esse pecado que herdamos do nosso pai Adão, que era o nosso representante naquela época. E é representante de todos que não creem em Cristo Jesus. Então, a criança morre, nós apodrecemos, morremos, adoecemos por causa desta queda do homem, por causa do pecado que há em nós. Então, quão terrível foi esta queda do homem, foi esta ofensa direcionada a Deus, que nós até então sentimos as consequências da escolha de Adão. E como eu disse, nós estávamos em Adão, por isso todos nós pecamos. E cada vez mais a raça humana vai se tornando ainda pior, porque hoje nós conseguimos ver crianças sendo trituradas no ventre da mãe, porque talvez as pessoas falam que não podem estragar o futuro da moça, por aí vai. E nós vimos agora homossexualismo, que é o que é também tratado aqui em Romanos 1, né? Então, nós vimos isso, a inversão de valores. Agora é certo aquilo que eu acho ser certo e é errado aquilo que eu não gosto. E no verso 13, ele vai dizer: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que Paulo quis dizer quando ele disse que o pecado não é imputado não havendo lei? Em outras versões, como a versão Nova Versão Internacional, diz: mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. O que ele quis dizer quando ele diz que mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei? Será que ele está querendo dizer que todos aqueles que viveram na época que antecede a lei de Deus são indesculpáveis? Será que ele está querendo dizer que aquelas tribos que vivem
longe da civilização, que não tem lei, ou aquelas comunidades, sociedades que não conhecem a lei de Deus, são indesculpáveis? De modo nenhum. Eu acredito que ele não está querendo dizer isso. Como podemos testificar isso? Voltando uma página atrás, no capítulo 2, no verso 12. Capítulo 2, verso 12. Ele vai dizer: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Desculpa, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, tanto aquele que não tem a lei de Deus, tanto aquele que conhece a lei de Deus, ambos serão julgados, ambos perecerão e são indesculpáveis. Então, o que tem a lei de Deus, por exemplo, os judeus que têm a lei de Deus, que zelam pela lei de Deus, e mesmo assim não vivem de acordo com a lei de Deus, também perecerão, serão julgados de acordo com a lei. E aquele também que vive sem a lei de Deus, que não conhece a lei de Deus, que talvez não foi pregado o evangelho para ele, esse também vai perecer sem a lei, ele vai perecer sem a lei. E ambos são indesculpáveis, como eu disse, indesculpáveis são todos indesculpáveis, porque temos uma consciência da noção, que dá a noção de certo e errado. Mesmo você não sabendo os 10 mandamentos na letra, de forma formal, mesmo você não tendo a lei de Deus de forma formal, você tem alguma noção de certo e errado. Você tem a consciência que diz isto é certo, isto é errado. Como nós podemos ver, baixando mais um pouquinho até no verso 15 deste capítulo 2 de Romanos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então, todos nós, como eu estava a dizer, nascemos com uma consciência de certo e errado. Temos a lei de Deus escrita em nossos corações, mesmo sem a lei formal. Nós temos noção de certo e errado. Quem aqui acha normal que um velho, por exemplo, ele durma com uma criança? Pedofilia, quem acha normal? Quem vai defender a pedofilia aqui? E quem acha normal, ou em qual tribo é normal que o vizinho durma com a esposa do outro vizinho? Quem acha normal o adultério? Qual sociedade vai defender o adultério? Nenhuma, porque nós já temos essa noção de certo e errado. Então, ninguém vai defender o assassinato, ninguém vai defender o roubo, ninguém vai defender que, sei lá, eu deixe talvez um ladrão venha, invada e eu acho aquilo normal, roube os meus bens e eu acho aquilo normal. Não, nós temos uma consciência que dita o certo e errado, mesmo não tendo a lei de Deus escrita em nossos corações. Mas então, somos incapazes de até mesmo cumprir as nossas próprias leis que nós criamos, que nós temos no nosso coração e na nossa mente, né? Por causa mesmo desta maldição que é a depravação do homem, que mesmo ele que tente cumprir a lei de Deus, ou mesmo os seus próprios preceitos, ele não consegue, porque ele é corrompido de forma total e completa. Não existe nenhuma inclinação do homem para fazer o bem e nem para cumprir a lei. Então, podemos voltar aqui no nosso capítulo principal, que é Romanos 3, 13. E eu vou ler novamente o capítulo 13, para depois dar aqui uma interpretação mais que eu acho ser correta. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, Paulo aqui ele vai destacar a época de Adão e Moisés. Nesta época, durante este período, Deus não havia tornado conhecida a sua lei de maneira formal. Por isso ele diz, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Querendo com isso dizer que quem viveu após a lei mosaica, ele era mais culpado do que os que viveram antes da lei. Mas todos, tanto aquele que viveu antes da lei de Deus ser escrita de forma formal, ambos, todos são culpados, todos são pecadores, todos serão julgados. Deus vai punir tanto aquele que viveu sem a lei,
Deus vai punir tanto aqueles nossos avós que estão lá na montanha, que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a lei de Deus. Deus vai castigar esses e também vai nos castigar nós que estamos aqui, que conhecemos a lei de Deus, mas também não obedecemos. Todos nós somos culpados, como diz aí no verso 14 que mais tarde vou ler. Então, tanto aquele que tem a lei de Deus, como aquele que não tem a lei de Deus, ambos serão julgados, ambos serão condenados. No verso 14, como ele vai dizer: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Como eu disse, a morte reinou sobre todos. Ou seja, tanto o que viveu antes e depois moriam do mesmo jeito. Tanto o que conhece a lei, tanto o que não conhece a lei, todos perecerão. Claramente que os que viveram antes da lei moriam não por causa da quebra de um mandamento específico, como eu disse, mas por causa da queda, por causa daquilo que Adão fez. E nós, como eu disse, estávamos em Adão e nele somos todos culpados. Então, tanto o que tem a lei de Deus como o que não tem a lei de Deus, ambos serão condenados. E no final do verso 14, ele vai dizer, 14, parte B, o Adão nesse caso, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Paulo termina esse verso dizendo que Adão prefigurava aquele que haveria de vir. E esse é Cristo Jesus. Ou seja, ele nos ensina que, assim como Adão é o cabeça, é o representante da humanidade pecadora caída, assim também Cristo Jesus é o cabeça e é o representante da nova humanidade salva. A humanidade é restaurada em Cristo Jesus, como vamos ver aqui logo a posterior, que vou já introduzir o segundo ponto. Então, a morte, ou seja, a humanidade é restaurada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é aquele pelo qual o Adão prefigurava, que viria para restaurar a humanidade caída por intermédio da sua morte. Então, no segundo ponto, ele vai dizer, eu vou dizer nesse caso no segundo ponto, que é efeitos da obediência de Cristo Jesus. Agora vamos contemplar os efeitos da obediência de Cristo Jesus. No verso 15, ele diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, Paulo vai começar aqui fazendo uma espécie de comparação entre o Adão e Cristo Jesus, que na verdade não dá para comparar, porque o que Adão fez é totalmente inferior e ruim em relação ao que Cristo Jesus fez na cruz. Mas temos aqui alguma similaridade, temos aqui alguma coisa que se parece, né? E essa similaridade desses dois, Adão e Cristo, está no fato de que que foi por um só feito de um homem que muitos foram condenados. E muitos também foram justificados por um só feito de um homem. Esta é a única similaridade que eu consigo enxergar nesses dois. Então, mas apesar dessa similaridade, a graça da obra de Cristo, como eu disse, é muito mais que o pecado de Adão. É muito mais do que aquilo que Adão fez. Por isso ele diz aí no final do verso 15, muito mais, ele usa muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Ok, deixa eu me perder. Ok, certo. Então, a similaridade desses dois cabeças está justamente no alcance universal da sua obra. Então, e eu quero tomar aqui atenção e cuidado a usar a palavra alcance universal. Não estou dizendo que a obra de Cristo, apesar dela ter esse poder de remir toda a humanidade, todo o mundo de forma total, sem restar nenhum, apesar de o sangue de Cristo ter esse poder de lavar
a raça humana, restaurar de forma total e completa a raça humana. Eu quero tomar aqui o cuidado de dizer que Cristo Jesus não morreu para todos. Cristo Jesus não veio para remir toda a raça humana, porque ao afirmarmos isso, estaremos a dizer que não existe inferno. Estaremos a dizer que, então, não importa tanto aquele que, sei lá, vive uma vida assim, os ímpios todos serão salvos. Apesar que o sacrifício de Cristo pudesse salvar toda a raça humana, se ele assim quisesse. Mas a Bíblia deixa bem claro que Cristo Jesus morreu para o seu povo eleito. Sim, Cristo Jesus morreu para um povo específico. Não morreu para todos. Apesar dele ter, o sangue dele ter esse poder de remir de forma universal, de forma cabal, total, toda a raça humana. E eu não vou desenvolver esse tema porque não é o que está aqui em causa, né? Então, ele vai explicar essas diferenças que esses dois têm a partir do verso 16. E vou ler. No verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Irmãos, por um só ato, por um só feito, Adão pecou apenas uma vez, desobedeceu a Deus uma vez e veio a condenação para todos. Adão não precisou pecar contra Deus 2, 3, 4, 10 vezes para que ele fosse condenado e consequentemente todos fôssemos condenados. Não, ele pecou somente uma vez, ele pecou apenas uma vez e veio a condenação para todos. Mas a graça de Cristo, como nós acabamos de ler, veio de muitas ofensas para a justificação. Então, Cristo Jesus não somente pagou apenas o pecado original, mas também as consequências desse pecado. Como veremos logo aí a seguir a partir do verso 20, né? Por conta da lei, a lei tornou mais evidente que nós somos peritos em quebrar a lei de Deus. Então, nós já nascemos pecadores, mas durante o percurso nós quebramos ainda mais a lei de Deus. Por isso ele diz, a graça veio sobre muitas ofensas. Então, nós somos, por conta da lei, a lei deixou mais evidente que nós somos especialistas em quebrar a lei de Deus. Então, nós transgredimos a lei de Deus. E o julgamento de Cristo veio por um ato de pecado em relação a Adão. Enquanto que a graça superabundou no meio de muitas transgressões, assim posso dizer. E no verso 17, ele vai dizer, porque pela ofensa de um só, a morte abundou. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por meio da transgressão de Adão, recebemos a morte. E por meio da dádiva de justiça de Cristo Jesus, nós recebemos a justiça. Os que são justificados em Cristo Jesus recebem a vida. Neste verso que eu acabei de ler, Paulo ressalta e coloca em evidência a diferença do resultado final do resultado final de cada ato desses dois cabeças, desses dois representantes, Adão e Cristo. Ele vai ressaltar, vai colocar aqui em evidência a finalidade de cada decisão que ambos tomaram num determinado tempo. Então, ele vai dizer, pela desobediência de um, que é Adão, teve como resultado a morte. E pela obediência, pelo sacrifício de Cristo Jesus, um só que é Cristo Jesus, teve como resultado a vida. E como nós vimos aqui, ele repete muito e muito a palavra muito mais, né? Muito mais, a palavra muito mais denota a superabundância da graça em relação ao pecado. E a graça é sempre superior ao pecado. Nesse caso, a graça vai superabundar em relação ao pecado. No verso 18 a 19, ele vai dizer, pois, assim como por um só
Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Ele vai fazer uma conexão daquilo que ele disse no verso 12, que vou ler, no verso 12 desse capítulo 5, ele diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E ele diz aqui no verso 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E ele aqui vai, de forma exclusiva, expressar que não existe um outro caminho além de Cristo Jesus, não existe um outro meio de a gente sermos justificados a não ser Cristo Jesus. As nossas boas obras não vão nos justificar, a obediência da lei não vai nos justificar, a nossa caridade não vai nos justificar, o ir à igreja também não vai nos justificar, o pertencer a uma congregação ou fazer parte da membresia também não vai nos justificar, obedecer às ordenanças de Cristo que ele ordenou, como é o caso do batismo, também não vai nos justificar, obedecer também o ritual ou a ordenança, se assim posso dizer, fazer parte da ceia do Senhor também não vai nos justificar. Em suma, as nossas boas obras não vão nos justificar, porque não temos obras nenhuma. Apenas Cristo Jesus, pelas obras de Cristo Jesus, por um só feito, por um só ato de Cristo Jesus, nós poderemos ser justificados sem que nós mereçamos, porque nós somos miseráveis, somos seres falidos, não temos recursos para que possamos herdar o reino dos céus, não temos recursos para que possamos ser salvos. E no verso 18 ele vai dizer: 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Irmãos, se nós somos condenados por causa do nosso representante, Adão, que é o representante da humanidade caída, se nós somos condenados por causa daquilo que nós fizemos em Adão, se assim posso usar esse termo, ou daquilo que Adão, que era o nosso representante, fez, nada mais justo sermos justificados pela obediência de Cristo Jesus. Haja vista que nós somos seres miseráveis, como eu disse, somos falidos, não conseguimos obedecer à lei de Deus. E nós podemos conseguir ver isso por conta da história passada do povo de Israel. Eles sempre tinham os mandamentos de Deus e no dia que eles recebiam com glória, alegria, e eles falaram naquele monte: nós vamos cumprir. Mas nós conseguimos ver durante a história toda, eles todos quebraram os mandamentos de Deus, e nós também somos assim, não somos isentos disso. Então, como eu estava a dizer, não existe nada que nós possamos fazer que possa nos salvar. Não existe nada que nós possamos fazer que possa nos justificar diante de Deus, a não ser o que Cristo Jesus fez na cruz. Então, por meio da obediência de Cristo Jesus, que é o nosso representante, nós somos declarados justos diante de Deus. Então, não existe outra forma, como eu estava a dizer, de ser justificado a não ser pela obediência de Cristo Jesus. Ou seja, a não ser por causa daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz. Então, você não é salvo, como eu disse, porque você faz ou deixou de fazer alguma coisa. Você não é salvo porque talvez você toma disciplina espiritual de jejuar 2, 3 vezes por semana. Você não é salvo porque você frequenta a uma congregação, a uma igreja. Você não é salvo porque você, em resumo, você faz boas obras. Não, você é salvo por causa daquilo que Cristo fez e não por causa daquilo que você fez. Então, é somente pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. E pela graça somos salvos. E como o irmão Charles tem sempre dito, graça é um favor imerecido. Sermos dados esta graça, não porque nós temos, Deus olhou alguma coisa em nós e achou alguma atração e daí nos concedeu a graça. Pelo contrário, Ele tem dado esta graça de forma grátis. Então, Deus não olhou para ti
e viu algo que o atraísse, algo belo em ti, e viu que não, esse meu jovem, este é muito fervoroso, é muito zeloso em relação à minha lei ou em relação a alguma coisa. Apesar disso ser bom, mas Cristo se compraz, aliás, Deus se compraz, Ele tem prazer unicamente em Cristo Jesus. Ele tem prazer unicamente em Cristo Jesus. Este é o único homem que nós podemos nos esconder atrás dele para sermos justificados. Este é o único Cordeiro imaculado, aquele que cumpriu a lei de Deus de forma cabal, de forma total, sem quebrar nenhum mandamento. Ele viveu uma vida irrepreensível e até morreu. Ele foi obediente até morrendo, padecendo a morte de cruz. Então, este Cordeiro, por meio deste Cordeiro imaculado, é que nos justifica. Ele justifica a todos aqueles que creem nele. Então, e qualquer um pode ter esta graça, não está assim vedada, né? Qualquer um pode ter essa graça, basta simplesmente crer em Cristo Jesus e reconhecer que você é pecador, arrepender-se dos seus pecados e reconheça que de fato você é um ser miserável e pecador e que não existe um outro meio de se justificar ou de se salvar a não ser em Cristo Jesus. Então, se você está aqui me ouvindo e antes de talvez estar aqui na congregação, você viveu uma vida total, completa de pecado, você mentiu, você enganou, você adulterou, você roubou, você triturou seu filho no ventre e talvez você está aqui pensando de que não, eu não tenho chance, eu não tenho como, porque, sei lá, fiz uma coisa muito terrível, eu fui fundo do pecado, estou cheio de pecado e que nada, não mereço, não há esperança para mim. Há esperança, sim, de redenção para ti em Cristo Jesus. A graça de Cristo Jesus, ela vai superabundar em relação ao seu pecado. Não existe nenhuma sujeira do pecado que o sangue de Cristo Jesus não possa lavar. Então, você necessita de um Salvador. E esse Salvador é somente Cristo Jesus. E Cristo Jesus veio buscar pessoas miseráveis como nós. Cristo Jesus veio buscar pessoas que foram fundo do pecado. Como ele era julgado lá pelos fariseus naquela época, os fariseus julgavam, olha, você está a comer com pecadores, publicanos, por aí vai. E ele disse, não, eu vim buscar os doentes, porque os sãos não precisam de nenhum médico. Então Cristo Jesus veio buscar você mesmo que é doente, eu que sou doente, que são as pessoas miseráveis, que não temos recursos para nada, que pecamos e estamos cheios de pecado. Cristo veio para estas pessoas que são doentes, que são depravadas. E de fato aquilo era só uma parábola, porque os fariseus não tinham noção de quão pecadores depravados eles eram. Eles se achavam serem justos porque iam à igreja, porque obedeciam a alguns rituais, eles eram zelosos na lei de Deus, por isso eles fizeram essa distinção, como querendo dizer que existem pessoas justas, mas na verdade todos somos doentes. E o meu terceiro ponto e último, que é a função da lei. Este é o meu terceiro ponto, que vai partir do verso 20 até 21. A função da lei. Mas antes de eu ler este verso 21, vou pedir aos irmãos para pularem só um pouquinho, até no capítulo 3, no verso 20. Eu vou ler o verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E no verso 20 do capítulo 5, ele diz, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Bom, o capítulo 3 do verso 20 deixa muito claro porque que nenhum será justificado pela obediência da lei. Ninguém será salvo por cumprimento de alguns rituais que a lei exige. A lei não salva ninguém. A lei, ela condena. Ela mostra o quão somos falidos, o quão somos especialistas em quebrar a lei de Deus. Então, a lei desperta o pecado, ela coloca em destaque, ela mostra os nossos pecados e nos conduz a Cristo Jesus para sermos justificados de forma grátis, sem pagar nada, sem ter feito nada. Nós somos conduzidos por causa da lei, a Cristo. Como diz Gálatas 3:24, vou ler para evitar aqui gastar tempo. Desse modo, a lei se tornou nosso guia
para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Esta é a função da lei. A função da lei não está para te salvar, a função da lei está simplesmente para te mostrar que você é depravado, você é pecador, você é falido, é miserável, e você precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus e ninguém mais. E na parte B do verso 20, ele vai dizer: mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, e onde o pecado abundou, superabundou a graça. Talvez você possa ser tentado a pensar: então eu devo pecar mais para que a graça venha ser mais abundante na minha vida. Não, você não precisa ir mais fundo do pecado, mais do que você já está. Você não precisa pecar muito mais para que a graça venha superabundar sobre a sua vida. Basta simplesmente ir para a lei. A lei vai te expor o quão você é depravado, o quão você é pecador, o quão você é especialista, vou usar esse termo, especialista mesmo, perito em quebrar a lei de Deus. Então, não precisamos de ir mais fundo do pecado para que nós possamos sermos mais agraciados. E eu vou ilustrar este exemplo da seguinte forma. Eu vou dar aqui uma parábola. Um homem devia 10.000 meticais ao seu patrão, e o outro homem devia 100.000 meticais, e o patrão, ele chama a ambos e decide perdoar a dívida deles a ambos. E eu pergunto para vocês, quem foi mais agraciado? Quem foi mais perdoado? Claro que ambos foram agraciados, mas quem foi mais agraciado? É óbvio e é claro que quem foi mais grato, quem foi mais agraciado é aquele que teve a dívida mais enorme, 100.000 meticais. Este foi o mais agraciado. Querendo com isso dizer que quanto mais noção de pecado nós temos, mais agraciados nós somos, mais gratos nós somos. Quanto mais noção, por meio da exposição da lei de Deus, por meio da pregação do Evangelho, quanto nós conhecemos a cruz de Cristo Jesus, o que Ele padeceu, quão tamanho sofrimento Ele passou, por causa dos nossos pecados, nós reconhecemos e somos mais gratos a Deus. Este é o sentido onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não significa dizer, até que ele vai mesmo mencionar aqui, a partir do capítulo 6 para baixo, ele vai dizer que nós não vamos permanecer no pecado, porque não precisamos de fato permanecer para que nós notemos que nós somos pessoas miseráveis. Então, você não precisa ir fundo do pecado para que a graça superabunde. Justamente é uma questão de você só analisar a lei de Deus e você notará que você precisa de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Para terminar, vou ler só o verso 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, eu vou orar. Santo Deus, lhe rendemos graças porque o Senhor falou conosco o dia de hoje. Somos gratos, Pai, por fazer parte desta meditação. E rogamos a Ti, Pai, para que esta semente que aqui foi semeada, lançada, que possa vir a frutificar, que possa vir a brotar e dar frutos que glorifiquem somente o Senhor, e possamos, Pai, de fato viver confiantes, Pai, na graça de Cristo Jesus e em nenhum outro mais. Eu oro, Pai, entregando, Pai, as nossas vidas nas suas benditas mãos. Amém. Obrigado. Obrigado pela mensagem, irmão Sérgio. Obrigado a todos que estavam a ouvir, que estavam a registrar no seu papel e que estavam a registrar no seu coração. Muito obrigado, que aqueles que estavam a registrar no seu papel possam passar para o seu coração. É isso que nós precisamos. Chegamos no fim do nosso culto para este dia, mas antes de sairmos para as nossas casas, queria saber